dia, meu nome é Fabiola Nayane, sou estudante do IFCE Campus de Acaraú. E esse vídeo seminário faz parte da disciplina de recursos hídricos, que tem como tema Bacia Hidrográfica do Litoral. Estarei abordando os seguintes tópicos nessa apresentação, que são eles: introdução, caracterização geral, aspectos geográficos, aspectos ambientais, recursos hídricos e a atuação do Comitê da Bacia do Litoral. Então, pessoal, eu pergunto, o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é a extensão de escoamento de um rio central e seus afluentes, situadas em áreas de maiores altitudes do relevo por partidores de água, no qual as águas das chuvas ou são drenadas superficialmente, gerando os rios e riachos, ou infiltram no solo para a formação de nascentes e do lençol freático. Planejamento dos recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, de 2007, e a Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 11.996, de 92, e a sua atualização, Lei nº 14.844, do ano de 2010, prevê, entre seus instrumentos de gestão, os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de Bacias Hidrográficas, que devem orientar as intervenções estruturais e todas as ações de gestão a serem desenvolvidas nos diferentes níveis de atuação. A partir dos programas, ações e metas previstas no Plano Estratégico de Recursos Hídricos no Ceará do Pacto das Águas, considerando como atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos, agregando-se o que está previsto no Plano de Governo 2015 a 2018, os 7 Cearais, nos planos de bacias hidrográficas e no Plano Fortaleza 2040. São previstas a seguir as ações de planejamento necessárias para os próximos 10 anos. Os planos de bacias são elaborados de forma participativa no âmbito das bacias hidrográficas do Estado e constituem ferramentas importantes para direcionar as ações e intervenções que serão necessárias para o gerenciamento dos recursos hídricos em cada bacia. São instrumentos de longo prazo, com um horizonte de planejamento compatível com o prazo de implantação de seus programas e projetos. A Lei nº 9.433, de 2007, Lei Nacional de Recursos Hídricos, define o conteúdo mínimo para a elaboração dos planos de recursos hídricos, que são os seguintes: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo, balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais, metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas, prioridades para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos, diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. O artigo 20 da Lei Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 14.844, do ano de 2010, define que os planos de recursos hídricos de bacias e subbacias hidrográficas englobam ações a serem executadas em suas áreas de abrangência e serem discutidos e aprovados pelos respectivos comitês de bacias hidrográficas ou comitês de subbacias hidrográficas, realizando-se antes da sua aprovação audiências públicas nas localidades que integram a área de atuação dos comitês, com amplo acesso à população. A referida lei também define que a atribuição da COGER é elaborar os planos de gerenciamento de recursos hídricos das bacias hidrográficas, de acordo com os respectivos comitês de bacias hidrográficas, para apreciação dos órgãos competentes mencionados nesta lei. Além desses pontos, os planos de recursos hídricos devem abordar as questões importantes para a realidade do semiárido, como os eventos extremos, as gestões de secas, as mudanças climáticas e a definição de indicadores para o monitoramento da efetividade da gestão dos recursos hídricos nas respectivas bacias hidrográficas.
Os comitês de bacias têm seu próprio regimento interno. As assembleias são públicas, os membros têm poder de voto, os mandatos de todos os integrantes são de 4 anos, todos os membros podem se candidatar aos cargos da diretoria composta por presidente, vice-presidente e secretário-geral, com mandato de 2 anos. Os comitês podem criar comissões e câmaras técnicas. A quantidade de membros é variável, devendo apenas obedecer os percentuais dos 4 setores representados. Existem atualmente 12 comitês de bacias hidrográficas no Ceará, como pode ser visto nesse mapa. Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Banabuiú, Alto Jaguaribe, Salgado, Metropolitanas, Acaraú, Curu, Litoral, Coreaú, Serra da Ibiapaba, Sertões de Crateús. Missão dos comitês de bacias hidrográficas: contribuir com a gestão integrada e descentralizada dos recursos hídricos, garantindo a participação da sociedade no processo decisório, buscando o desenvolvimento sustentável da bacia. Compete aos comitês de bacias, de acordo com a Lei Estadual número 14.844, promover o debate de questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação com entidades interessadas, propor a elaboração e aprovar o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, arbitrar em primeira instância administrativos conflitos relacionados aos recursos hídricos, fornecer subsídios para a elaboração do relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica, acompanhar a implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Propor ao Conselho de Recursos Hídricos do Ceará, CONER, critérios e mecanismos a serem utilizados na cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados. Estabelecer os critérios para o rateio de custo das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo. Propor ao CONER programas e projetos a serem executados com recursos oriundos do FUNER. Constituir comissões específicas e câmaras técnicas definindo, no ato da criação, sua composição, atribuições e duração. Acompanhar a aplicação dos recursos advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Aprovar a proposta de enquadramento de recursos d'água em classe de uso preponderante das bacias hidrográficas. Após a introdução que contextualizei sobre as bacias hidrográficas, estarei explanando especificamente a bacia hidrográfica do litoral, que iniciarei a seguir com seus aspectos gerais. Como demonstrado na figura, a bacia hidrográfica do litoral tem uma área de drenagem de 8.472,77 km², correspondente a 6% do território cearense. Engloba um conjunto de bacias independentes, compreendidas entre as bacias hidrográficas do Curu e Acaraú, variando de quase 155 km², Riacho Zumbi, até 3.450 km², Riacho Aracatiaçu. É composta por 13 municípios, que são eles: Acaraú, Amontada, Irauçuba, Itapipoca, Itarema, Marco, Miraíma, Morrinhos, Santana do Acaraú, Sobral, Trairi, Tururu, Uruburetama, e apresenta uma capacidade de acumulação de águas superficiais de 214,9 milhões de metros cúbicos. Possui 10 vezes açudes públicos gerenciados pela COGER. Os lagos e as lagoas existentes na bacia hidrográfica do litoral ocorrem principalmente devido à extensa faixa litorânea e pela predominância de um relevo muito suave e de baixa altitude. Logo abaixo, temos nesse gráfico o percentual da área da bacia do litoral em relação ao estado do Ceará. Podemos observar que a bacia corresponde a 6% de todo o território cearense. Agora, nos aspectos geográficos, temos o clima, que é do tipo tropical quente semiárido, apresentando média térmica em torno dos 26 graus Celsius. Quanto à pluviometria, verifica-se significativa diferença entre os índices observados entre o alto, médio e baixo curso, tendendo a ser mais elevado no baixo curso, em razão da proximidade com o litoral e ao aumento da umidade relativa do ar. A média anual pluviométrica da bacia aproxima-se dos 1.990,6 milímetros. Observando no mapa, vemos que a área da bacia do litoral abrange litologias variadas, indo desde as rochas cristalinas de idade proterozoica, 60,31%, representada por gnáisseis
e migmátitos diversos, quartzitos e metacalcários, associados a rochas plutônicas e metaplutônicas, de composição predominantemente granítica, até as sedimentares 39,69%, tais como sedimentos areno-argilosos, do grupo barreiras e das coberturas colúvio-aluviais, sedimentos eólicos constituídos de areias bem selecionadas, de granulação fina a média, às vezes siltosas, dos dunas, paleodunas e cascalhos, areias, silt e argilas, com ou sem matéria orgânica, formados em ambientes fluviais, lacustres e esturianos recentes, dos depósitos aluvionares e de mangues. Nas porções meridionais dessas bacias preponderam os terrenos cristalinos que constituem geomorfologicamente as depressões sertanejas com eventuais níveis. Aspectos gerais 19, Pacto das Águas, bacia do litoral, residuais e campos de icebergs. Nos setores setentrionais, aos terrenos cenozoicos da formação barreiras e dos sedimentos litorâneos, a coberta cristalino, constituindo respectivamente os tabuleiros pré-litorâneos e a planície costeira com feições diversificadas. A variação dos solos é a maior na área da depressão sertaneja, onde há a dominância das caatingas. Nos solos derivados da formação barreiras, a cobertura vegetal dos tabuleiros se acha bastante modificada pelo uso agrícola. O padrão de drenagem é dendrítico, no cristalino. Na faixa sedimentar, um modelo paralelo, em regra geral, o regime fluvial é intermitente, sazonal. A análise integrada da paisagem e dos componentes geoecológicos, geologia, geomorfologia, hidrologia, clima, solos e fitoecologia, que compõem o potencial natural aspectos gerais, 20 Pacto das Águas, bacia do litoral e a exploração biológica derivada, realizada pela FUNSEMI, mostra como se encontram os sistemas ambientais nesta região, onde podemos observar a compartimentação geoambiental da bacia do litoral através desse mapa. Quanto ao uso e à conservação do solo, o Governo do Estado institui, em 2003, por meio da Lei Estadual número 13.304 de 2003, um programa de certificação ambiental pública, realizado anualmente o selo Município Verde, objetivando estimular os municípios cearenses à prática de conservação e uso sustentável dos recursos. Recursos hídricos, características quantitativas das águas superficiais. A bacia do litoral apresenta extensa faixa litorânea e boa pluviosidade. Nessa tabela podem-se observar algumas características hidrológicas dos municípios que compõem esta bacia. Os dados de precipitação média anual para cada município foram fornecidos pela FUNSEMI e calculados a partir de uma série de dados de 20 anos, de 1970 e 1990, e mostram a variabilidade na distribuição espacial das chuvas. Pode-se observar, por exemplo, a precipitação média do município de Irauçuba, da ordem de 539 milímetros por ano, e do município de Trairi, da ordem de 1.588,8 milímetros por ano. A tabela mostra outras informações importantes que se relacionam a características de escoamento e armazenamento das águas, tanto superficiais como subterrâneas. Assim, recursos hídricos, 23 Pactos das Águas, bacia do litoral, pode-se verificar o deflúvio médio anual dos municípios, que indica a lâmina média de água que escoa sobre a superfície, e está diretamente relacionada às características geológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo da região. O volume escoado que indica qual a contribuição de cada um dos municípios na reservação. E a evapotranspiração potencial, que corresponde à parcela da precipitação que retorna à atmosfera antes mesmo de atingir o solo, ou seja, a parcela que efetivamente não é utilizada na oferta. Já nesse gráfico, mostra a capacidade percentual de acumulação por bacia. Esta bacia caracteriza-se pelo alto nível de açudagem. Possui um total de 1.019 reservatórios, COGÉ 2008. Destes, 290 apresentam área superior a 5 hectares, FUNSEMI 2008.
A consolidação da oferta hídrica desta bacia engloba 4 dos 7 principais reservatórios da bacia, como vocês podem observar, pessoal, no mapa. Aqueles que possuem capacidade maior que 10 milhões de metros cúbicos, tendo em vista que os açudes com capacidade inferior a este valor têm como principal função a acumulação de volumes de água, que ficam escoados após a estação chuvosa, de fevereiro a maio, para serem depois utilizados na estação seca, demais meses do mesmo ano. Não servem, no entanto, como reservas interanuais, pois quando da ocorrência de anos secos consecutivos, tais reservatórios não apresentam volumes para o atendimento das demandas. Os principais reservatórios desta bacia, gerenciados pela COGER, encontram-se relacionados na tabela a seguir. Esta bacia apresenta 2 sistemas aquíferos, os das rochas sedimentares, porosos e aluviais, e os das rochas cristalinas, fissurais, representados na figura. Os sedimentares se caracterizam como mais importantes por possuírem uma porosidade primária e, nos termos arenosos, uma elevada permeabilidade, traduzindo-se em unidades geológicas com excelentes condições de armazenamento e fornecimento d'água. Os cristalinos fissurais apresentam baixo potencial, pois se encontram inseridos em áreas de rochas do embasamento cristalino, sendo as zonas de fraturas os únicos condicionantes da ocorrência d'água nestas rochas. A recarga destas fraturas se dá através dos rios e riachos que estão encaixados nestas estruturas, o que ocorre somente no período chuvoso. Observe neste gráfico a quantificação e caracterização das captações de água subterrânea na bacia, geradas a partir da sistematização do cadastro dos pontos d'água, da CPRM e nos cadastros de poços da FUNSEMI, Sorhidra, COGER, DENOX, FUNASA e SDR, também como empresas privadas, até 2006. Mostram a existência de 1.262 pontos d'água, sendo 1.253 pontos tubulares e 9 poços Amazonas, captando água tanto em rochas sedimentares como cristalinas. A tabela apresenta a quantidade de pontos de água por município, com destaque para o município de Itarema, que detém 25,30% dos poços tubulares da bacia do litoral. Muito importante também esse mapa. Vejamos que a grande maioria das captações, 99,29% destas bacias, é representada por poços tubulares. São também eles que possuem mais dados técnicos, profundidade, vazão e qualidade d'água, e, portanto, os que podem caracterizar os seus aquíferos. Os 1.253 poços tubulares estão distribuídos por toda a bacia e captam água nos seguintes aquíferos porosos: 50,70%, aluviais 5,67% e fissurais 43,58%. Número de poços tubulares cadastrados por tipo de aquífero. Os aquíferos porosos, 636 poços, estão representados na bacia do litoral, principalmente pelos sedimentos arenosos da formação Barreiras e das dunas, paleodunas. No total destes poços, 85,69% possuem informação sobre profundidade, com uma média de 46,55 metros, e 88,07% tem profundidade menor ou igual a 60 metros. Os aquíferos aluviais, 71 poços, estão representados por depósitos sedimentares areno-argilosos, recentes ao longo dos rios e riachos da bacia. A profundidade dos poços com informação 100% é em média 6,79 metros e 100% destes tem profundidade inferior a 10 metros. Os aquíferos fissurais fraturados, representados por rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, ocupam 60,31% da área da bacia do litoral e, graças à sua distribuição espacial, são de grande importância para o abastecimento das populações interioranas, principalmente as difusas. A análise dos dados de 546 poços tubulares
perfurados nestes aquíferos mostram que, em relação à profundidade, 87,18% dos poços têm esta informação, sendo a média igual a 61,41 metros e 59,52% dos poços são de profundidade maior ou igual a 60 metros. No que diz respeito às águas subterrâneas, com base nos dados dos poços cadastrados que captam água dos aquíferos da bacia do litoral, tem-se que a disponibilidade efetiva instalada é de 11,19 milhões de metros cúbicos por ano, capaz de beneficiar aproximadamente 40.850 famílias. Qualidade das águas superficiais, predominantemente as águas dos 4 reservatórios localizados na bacia do litoral e monitorados pela COGER, não permite definir uma predominância desta ou daquela classe da bacia do litoral. Normalmente, estes valores estão relacionados com o quanto as águas forem renovadas durante o período chuvoso anterior à coleta da amostra. Essa classificação diz respeito ao enriquecimento por nutrientes das águas e seu efeito, relacionado ao crescimento excessivo das algas ou aumento da infestação de macrofitas aquáticas, ou seja, ao seu estado trófico. As águas desses reservatórios não apresentam restrição ao consumo humano, no quesito salinidade, por possuírem, segundo as análises, concentração de cloretos inferior a 250 mg por litro, limite estabelecido pelo Ministério da Saúde. Quanto às características de salinidade para irrigação, as águas dos reservatórios se classificam de salinidade média. Em relação à análise da sodicidade para irrigação, a qual se refere ao efeito do sódio contido na água de irrigação, que tende a elevar a porcentagem de sódio trocável no solo, afetando a sua capacidade de infiltração. Os resultados das análises realizadas mostram que estas águas possuem baixo risco de sodicidade. É importante salientar que os dados da qualidade das águas dos reservatórios desta bacia não apresentam uma sistemática de coleta e análise, sendo, portanto, dados de coletas ocasionais. As águas dos sistemas aquíferos sedimentares são de excelente qualidade química, principalmente nos aquíferos de constituição arenosa, que não contêm íons salinos em sua composição mineralógica. Quanto aos sistemas cristalinos, as suas águas são geralmente de qualidade regular, podendo-se encontrar águas muito dunas, carbonatadas, devido ao longo tempo de residência das mesmas, quando o fraturamento não oferece condições de circulação, ou quando o aquífero não recebe recarga por falta de exploração. Entretanto, a vasta distribuição espacial destes aquíferos tornam de vital importância, principalmente para o abastecimento das populações difusas. A qualidade da água dos aquíferos porosos, 34,28% dos poços com dados apresenta valores de sólidos totais dissolvidos, menor que 1.000 mg por litro, dentro dos padrões de potabilidade. Em 77,06% dos poços obtidos por medidas de condutividade elétrica em campo, a qualidade da água dos aquíferos aluviais, 85,92% dos poços com dados, apresenta valores de sólidos totais dissolvidos, menor que 1.000 mg por litro, dentro dos padrões de potabilidade. Em todos os poços. A qualidade da água dos aquíferos fissurais, 35,90% dos poços com dados, apresenta valores de sólidos totais dissolvidos menor que 1.000 mg por litro, dentro dos padrões de potabilidade em 33,16% dos poços, e sólidos totais dissolvidos 2.000 mg por litro em 52,04%. A demanda hídrica humana para esta bacia corresponde a 6.447.479 metros cúbicos por ano e a 1,70% da demanda para o estado do Ceará. Os estudos realizados referem-se somente às demandas urbanas concentradas nas cidades, tendo em vista que as rurais dispersas no território são atendidas em geral por reservatórios com capacidade inferior a 10 milhões de metros cúbicos ou por poços, o mesmo ocorrendo para a demanda animal. Para a demanda industrial, a bacia do litoral apresenta uma necessidade de 4
1.730.000 metros cúbicos por ano, o que corresponde a 2,48% da demanda estadual. Para irrigação, esta bacia não apresenta perímetros públicos. A irrigação privada corresponde a uma demanda de 664 milhões de metros cúbicos por ano para uma área de 111 hectares. Nesse gráfico são apresentados os percentuais relativos a cada uma das demandas da bacia do litoral, onde se verifica que a maior demanda refere-se ao consumo humano, com 54,% dessa demanda. No tocante ao uso não consultivo na bacia do litoral, os corpos hídricos são utilizados para pequenas navegações, para pesca e também é utilizado para o lazer em diversos balneários e sítios à margem dos rios e açudes. Então, pessoal, trago essa notícia do Jornal Diário do Nordeste, que foi publicada no dia 1º de março de 2021 e que diz que o Ceará tem melhor fevereiro desde 2014 em reserva hídrica nos açudes, aponta COGER. Os dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER, mostram um acúmulo médio de 24,6%, com 2 açudes sangrando. De um total de 12 bacias hidrográficas, as 4 se acumulam maior volume de água estão localizadas na região norte do estado. Acaraú, 70,4%, Coreaú, 68,17%, Litoral, 68,01% e Ibiapaba, com 64,27%. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral foi criado pelo Decreto Estadual número 28.233, de 4 de maio de 2006, instalado no dia 21 de junho de 2006. Trata-se de um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo. É constituído por 40 instituições membros, estando estas distribuídas nos seguintes segmentos: Poder Público Municipal, com 8, Poder Público Estadual e Federal, 8, Usuários, 12 e Sociedade Civil, com 12 instituições. Sendo assim, encerro esse vídeo seminário. Deixarei a seguir o QR Code como material utilizado para a sua produção e para que também possam complementar o tema abordado. Muito obrigada a todos pela atenção.